Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria e Alberto Lopes. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Girassol, por trás das cores, uma produção da Infostúdio Comunicação, podcast da Girassol Pinturas. E hoje a gente conclui a história da Girassol Pinturas, conhecendo os momentos que mais marcaram, a vida da empresa, a virada do negócio. O primeiro grande cliente, a obra que quase deu errado e também o impacto das redes sociais sobre o crescimento da empresa. E aqui em nossos estúdios, nosso convidado é nada mais, nada menos que o fundador da Girassol Pinturas. Ele, o Danilo Hungria. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, Alberto? Tudo bom, pessoal? Danilo, depois de iniciar o negócio da Girassol Pinturas, veio aquele primeiro grande negócio, aquele primeiro grande cliente. Como que isso aconteceu? O que representou para a empresa? E quem era, esse cliente? Cara, teve uma virada de chave na minha vida, assim. Foi até a mudança da minha vida mesmo, Tinha saído do meu pai e peguei alguns trabalhos, mas nada que mudasse minha vida. E um dia eu, desesperado, falei pra minha esposa, nossa, amor, tá difícil, sair do meu pai, as coisas não tá fácil. E naquele dia eu dormi triste, mas no outro dia, quando eu acordei, o síndico de um prédio me ligando. Ele falou: Danilo, será que você não poderia vir aqui mais uma vez? Eu falei: mas você vai fechar comigo? Porque eu já tinha ido lá várias vezes, E eu tava angustiado assim, E eu falei: não. Ele falou: não, tá tudo certo. Só vem aqui pra nós alinhar os últimos detalhes. E eu fui lá. Aí conversei com ele, E realmente foi só pra acertar os últimos detalhes. E ali eu tinha 25 anos e foi o primeiro prédio residencial que eu fechei. E agora, depois de 7 anos, eu pintei o mesmo prédio de novo. Então, depois de 7 anos, eu voltei no mesmo serviço, que foi a minha virada de chave, assim, foi um alívio, porque daquele serviço em diante, paguei minhas contas, que eu gastei muito dinheiro para abrir a empresa, para fazer, e não estava conseguindo recuperar aquele investimento. E nesse trabalho, eu tenho essa frase na minha cabeça que eu falo assim, pior que seja uma obra, eu posso mudar minha vida. Então, assim, passei alguns momentos difíceis, já faz 10 anos, E a qualquer hora eu falo assim, não, um serviço muda minha vida. E acontece várias vezes, As obras boas mudam a nossa vida, Então, foi um desafio, Essa responsabilidade desse grande projeto te trouxe grandes aprendizados e trouxe aprendizado também para a sua equipe? O que eles aprenderam também? Foi um sonho realizado, Foram vários anos tentando, Muitos orçamentos que não fechavam. Foi uma realização, E aí foi o start, Onde eu tive que registrar os funcionários, onde eu tive que realmente fazer tudo o que eu sonhava, Mas eu estava esperando aquele momento, E foi nesse momento que tudo começou a funcionar, E a gente sabe que na vida da empresa, principalmente, digamos assim, no quadro, do mercado brasileiro, há grandes desafios e às vezes esses desafios são tão grandes que alguma coisa pode sair errado, Então teve aquela obra que quase, não deu certo. Como que foi esse desafio? Você pode contar pra gente como que foi, o que foi aprendido com isso? Eu acho que o grande desafio é a mão de obra, Já peguei obras grandes, O primeiro prédio em construção que eu peguei foram 90 apartamentos e eu acho que passou uns 20 pintores nessa obra. E tinha momentos que dava desespero, porque você conseguia completar o quadro, que era 8 pintor, e do nada o pessoal resolvia sair, E você tinha que entregar, Você tinha um compromisso e todos tinham que ser registrados, Um construtor não pode entrar sem registro. Então era um desafio, porque nós gastávamos com documentação, com treinamento, com tudo. O pessoal, 2 meses, vou embora. E não conseguimos concluir com sucesso, mas foi desafiador, Tinha hora que dava desespero. Foi
vencemos aquela etapa, né? O que deu mais confiança para nós, para os próximos, né? Que foram feitos também. Foi um desafio tanto, né? Foi. Mas enfrentou e conseguiu sobressair, né? Sim. Isso que é importante, né? Por trás disso está o quê? Essa competência, né? Sim. A criatividade, né? A proatividade também, que é uma coisa muito importante, né? E hoje a Girassol Pinturas, ela tem uma projeção na internet, né? Tem uma presença, principalmente no Instagram. Como que foi perceber que as redes sociais, elas foram aliadas da Girassol Pinturas, né? Como um motor, digamos aí, para o negócio. Quando eu saí parei de trabalhar com meu pai, eu investi muito no digital, né? Os clientes meus eram do meu pai. Então eu pensei, eu vou pro digital. E eu comecei a fazer vídeos, eu já fazia com meu pai, mas comecei a divulgar aqueles vídeos. E conheci algumas plataformas também, qual que você investia dinheiro e comprava contato. O cliente vai até a plataforma, compra e você compra o contato do cliente. O cliente coloca, quero pintar minha casa assim, assim, assim. Você vai e paga pelo contato do cliente, não que você vai fechar. Mas a plataforma dá 4 profissionais para trabalhar para esse cliente, né? Aí o cliente que escolhe com quem vai fechar. E eu conheci essas plataformas, me ajudaram muito, e também eu fui pro Instagram, né? E até hoje eu faço conteúdo no Instagram, fotos, vídeo, que ajuda muito. Muitos clientes me acharam por lá, né? E assim, com essa experiência, né? Esse sucesso aí que você teve, porque pelo que você me conta no off, parece que não falta cliente, né? Porque você precisa até, digamos assim, agendar, né? E falar para o cliente esperar, né? Porque realmente tem uma demanda, né? Para o seu trabalho. Com essa experiência que você tem, que você adquiriu, inclusive com a divulgação através das redes sociais, o que você ensinaria, né? Que dica que você daria para quem está começando, né? Tanto nessa área da pintura como de uma forma geral, nesse trabalho aí com as plataformas das redes sociais. Quais são as suas dicas, Danilo? Eu acho que o principal da rede social é você ser você mesmo, né? Você mostrar quem você é, o seu trabalho ali, né? Mostrar o que você está fazendo, como você está fazendo, né? E se você está fazendo um bom trabalho, você vai agradar o cliente, né? Porque você está fazendo um bom trabalho, está sendo reconhecido, e ter constância, né? E ter compromisso com o cliente, com o trabalho, né? Já contratei alguns profissionais que em vez de trabalhar, ficava fazendo conteúdo e não entregava o resultado necessário, né? Então, acho que primeiro o resultado, né? Fazer um bom trabalho, não só a aparência, né? Não basta você ser um profissional, você tem que parecer também, né? Então, anda junto, né? Ter esse equilíbrio, né? Não só se aparecer, não adianta se aparecer muito bem e na hora de entregar, não entregar, né? Danilo, foi incrível conhecer essa história, né, da Girassol, a sua história, que é assim um exemplo, é uma história inspiradora para muitas pessoas, né? Os desafios, os aprendizados, né, que você teve, a Girassol também. E para quem acompanhou esses 2 episódios sobre a história da Girassol Pinturas, que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que é sempre dar o melhor, né? Sempre fazer o melhor que você pode. Melhorar 1% a cada dia. Ainda que você tenha cometido algum erro, peça perdão para a pessoa que você errou, mas melhore também, né? Cada dia melhorando 1%, eu acho que é o segredo do sucesso, né? Reconhecer o seu erro, melhorar para não errar mais, né? Aquilo que você puder evitar de errar também é muito bom. Eu nunca peguei um serviço que eu não soubesse fazer e me aventurar, né? Sempre contrato alguém que saiba fazer, deixo claro para o cliente, e eu aprendo com um profissional, né? Não ser aventureiro também, né? Saber fazer as coisas certo, né? Que não... Tem muita coisa em jogo, né? Então ter responsabilidade. Eu acho que é isso. Com certeza. E ter responsabilidade também é aprender com os erros, às vezes, das outras pessoas também, né? Exatamente. Que tem mais experiência com a gente, né? Isso. Como você disse, ao contratar profissionais, né? Você está evitando de ter erros que possam atrapalhar, né?
o seu cliente, né? Ou mesmo a sua própria empresa, né? No caso aí a Girassol. Sim. Então, muito obrigado, Danilo, por você estar mais uma vez com a gente aqui, né? No Girassol por Trás das Cores. E continue acompanhando, você que está assistindo a gente, né? Assistindo ou ouvindo, né? A gente no áudio. Continue acompanhando nos próximos episódios. Vamos trazer convidados especiais e dicas para o dia a dia de quem vive o mundo da pintura, da construção e dos acabamentos. Siga a gente, né, pela internet. Você pode falar aí, Danilo, para nós, qual é o endereço eletrônico do Instagram da Girassol Pinturas, por favor? Sim, é Danilo Hungria _. E o Facebook é Girassol Pinturas, né? E o e-mail é contato.girassolpinturas@gmail.com. O site está ficando pronto, né? O site está ficando pronto. Então logo a gente começa a divulgar também o site da Girassol. Então é isso. Muito obrigado, né? E até o próximo episódio. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria e Alberto Lopes. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação.